Um pastor da Assembleia de Deus caiu com a empregada. Isso foi aqui pertinho. Pertinho da gente. Eu tive nessa igreja. Essa igreja, ela estava com 20 crentes. Mais ou menos isso aí. E ela tinha mais de 200 crentes. Poxa vida, gente, como é sério. E quando eu cheguei no campo, todos os irmãos disseram que ele era um pastor de nome, de renome. Um homem de doutrina. O que eu quero dizer para vocês é que não se orgulhe por esse testemunho. Não se orgulhe. Porque o apóstolo Paulo diz, quem tiver em pé, se segure para não cair. Ele era homem de doutrina, ele era homem de monte, homem de oração, de jejum, homem que queria as coisas tudo certinha. Essa igreja se fazia 100 dias de jejum. 100 dias. Eu participei disso aí, 100 dias de jejum. Porque eu cheguei na igreja e a igreja estava nesse jejum e eu estava lá de passagem. Então, eu participei desse culto, né? Eu participei do culto que estava anunciando o jejum de 100 dias de jejum. E todo mundo naquela cidade disse, não sei como foi que esse pastor veio cair. Estava tudo bem com a esposa, tudo bem com a igreja. De repente, surgiu a notícia no outro dia. O pastor adulterou com a própria empregada sua e foi embora com ela. E o que é que acontece? Ele foi, ficou para lá um bocado de tempo com ela e agora ele voltou. Voltou e por ele ser um pastor de doutrina, uma pessoa exemplar, consideraram como um escorrego, um vacilo. Então entregaram um campo para ele, dentro do mesmo estado, e ele voltou para a mulher. Quer dizer que é assim, né? Entenda o testemunho. Ele se arrependeu por tudo, largou essa empregada que estava com ele, voltou chorando, suplicando, voltou para a esposa, se reconciliou, santificou de volta a família, e o ministério do estado de Sergipe entregou para ele um campo. E ele continua apacentando. Não ignore, nem diga nada. Ah, esse homem não é digno mais de ser um pastor. Porque Davi, quando ele pecou, ele continuou sendo rei. Deus o castigou. Esse pastor será castigado pro resto da vida dele. Mas o ministério dele é sagrado, que Deus deu. Então, foi muito abalo. A igreja caiu quase tudo, né? Era muito crente. Porque ele era um homem muito zeloso em doutrina. É isso aí que eu fico com dúvida. Eu fico preocupado e não quero, e nem quero que você coloque a mão, porque, rapaz, é muito sério. Um tão sábio como Salomão, e caiu também. Porque esse é que é o problema. É que só somos amigos enquanto eles estão de pé. Quando eles caem, se tornamos inimigos, como se nós nunca caísse, nunca tivesse fracasso. Alguém está escandalizado porque ele recebeu o cargo de volta, direito de apacentar. Mas se esse homem está arrependido pro resto da vida dele, para nunca mais cair nessa, humilhado, gente, ele era um exemplar. Então, o que você acha? Deus está com ele, né? E ele é bom de campo. Quando ele começa, o campo cresce. Eu não sei se era exaltação, se adoctrinava demais, se pegava no pé demais, que às vezes acontece isso, né? Cobra muito dos irmãos e Deus permite uma queda, né? Para que a pessoa se arrume, saiba que ele também não é ninguém, porque às vezes o cara adoutrina de qualquer jeito, né? Achando que o apóstolo Paulo diz, quando vocês for disciplinar alguém, for aconselhar alguém, vá com espírito de mansidão, para que não seja tentado no mesmo. Talvez fosse isso, por ele ser muito áspero, muito duro. Então ele deve ter feito alguma injustiça com algum irmão na hora de disciplinar, e por causa de adultério ou qualquer outra coisa, então ele veio cair no mesmo pecado. É isso aí. Mas aí eu rogo as orações para que vocês orem por eles e para que Deus abençoe, né? Para que Deus dê graça e seja aprovado o ministério dele.
Que Deus abençoe, amém. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.